Então, o que é a apologética? A apologética, segundo o Craig, 2012, naquele livro que eu citei, é o ramo da teologia que procura apresentar uma explicação racional para as verdades afirmadas pela fé cristã. Então, o interessante é que a apologética busca dar uma explicação racional para aquilo que a Bíblia diz e para as verdades da Bíblia. Você vai tentar entender racionalmente a fé cristã em si faz sentido o cristianismo como um todo e o criacionismo também. E aí alguns colocam como defesa racional da fé também. A primeira coisa é que você tem a apologética ou defesa racional da fé não cristã também de outras religiões, mas a mais comum é a do cristianismo. E defesa é uma coisa bastante discutida, porque Craig ele não coloca defesa, embora seja aceitada muito comumente como apologética, como defesa racional, ele não coloca porque defesa em certo sentido, se a gente olhar certo ângulo, Deus ele não precisa ser defendido de nada. Deus ele é autossuficiente, ele não precisa de ninguém nem de pessoas. Embora ele nos ame e ele queira relacionamento com a gente. Então, na verdade, a fé cristã, segundo alguns autores, não precisa de defesa. Mas nós precisamos de explicações racionais que vão nos ajudar a compreender melhor nossa fé e nós também servir como um segundo aparato que demonstra que a Bíblia é realmente confiável e também vai ser um aparato que vai ajudar, de certa forma, a evangelização como um todo. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Como essa frase diz, God does not need defend, but people need help understanding. Que significa, Deus não precisa de defesa. É uma frase que o pessoal cita. Mas as pessoas precisam ajuda para compreendê-lo e compreender a Bíblia. Então, embora Deus não precise de defesa, as pessoas elas precisam dessa defesa ou de explicação racional da fé para compreender melhor Deus e para ter sua fé aumentada como um todo. Então, o que seria uma coisa racional? Vocês já pensaram a respeito disso? A gente está falando aqui que a gente quer dar explicação racional para as verdades afirmadas pela fé cristã. Então, as verdades afirmadas nós sabemos que são as verdades da Bíblia. Mas como é que, em uma explicação, a gente sabe que é só a gente tentar expressar por que essas verdades elas são logicamente boas, ou como essas verdades elas se relacionam, como essas verdades elas estão organizadas e que se faz sentido ou não. Tudo isso é uma explicação. É eu falar e dar justificativa para aquela verdade que eu estou seguindo cristã. Mas o que é uma explicação racional? Essa é uma discussão que os filósofos fazem há muito tempo. E racional seria que concebe segundo a razão. Então, a racionalidade deriva de razão. O que é você ser racional? Racional é ser gerado de forma lógica, inteligente, coerente e prudente. Então, primeira coisa, uma coisa racional, uma explicação racional, ela deriva da lógica formal, que é citada, por exemplo, por autores como Aristóteles. A lógica dedutiva. Ela também, você vê que ela é uma explicação racional, além de ser lógica, de ter as afirmações organizadas de forma organizada, que chegam a uma conclusão válida, ela também é uma explicação inteligente. É uma explicação coerente, ela não se contradiz. É uma explicação que tem, de certa forma, cuidados para não ser generalista demais, para ir no ponto correto. E também, além disso, ela é baseada em evidências e faz sentido. Ou seja, ela é baseada em elementos que são tirados da natureza, em elementos que são tirados das coisas que vemos, das que não vemos, e que, de certa forma, mostram e evidenciam que Deus existe. E essas evidências essa explicação, ela faz sentido de alguma forma. Então, se ela faz sentido, se ela é organizada de maneira lógica, coerente, através da razão, do raciocínio matemático, do raciocínio filosófico, da lógica, sendo bem cuidadoso, é uma explicação racional. E tentaremos dar uma explicação lógica com base em evidências que façam sentido para mostrar que a fé cristã necessariamente ela não precisa advogar apenas a metafísica para mostrar que ela faz sentido, mas podemos mostrar que ela faz sentido também apenas pelo raciocínio lógico, que é o que a gente vai tentar fazer aqui. Então aqui temos a lógica dedutiva, como eu falei. A lógica dedutiva ela procura ter afirmações que gerem conclusões viáveis e que encaixem perfeitamente com as afirmações que foram feitas anteriormente. E também
a explicação racional ela vem em forma de argumentação. Você vai tentar explicá-la e vai tentar argumentar, vai tentar organizar esse conhecimento, essa explicação de forma que faça sentido para o interlocutor e para as pessoas que estão ouvindo. E a razão também, se a gente fosse pensar a razão na nossa mente, seria a faculdade de raciocinar, apreender, compreender, ponderar, julgar e inteligência. Então, a gente pensar, por exemplo, na razão, como é que a gente pensa pela razão? A gente não pensa no... Quando a gente pensa na razão, a gente pensa, por exemplo, em um julgamento feito com cuidado, de um raciocínio feito com inteligência, que apreendeu, que ponderou. Então, necessariamente, a razão não tem a ver só com o mundo natural, com o mundo metafísico. É só que ela provém da nossa mente de alguma forma que, de maneira que foi feita inteligente, raciocinada, que compreendeu o mundo, que ponderou e que julgou corretamente. Então, nós utilizamos a nossa mente para conseguir apreender e julgar o conhecimento da melhor forma possível. E aí, a fé versus a razão. Como a gente já viu, a fé não está contra a razão. Isso é outro mito que é criado, porque a razão, nossa fé, ela é uma fé racional. Se ela não tivesse nenhum grau de razão, a gente não procuraria ver se ela faz sentido ou se aquilo que as pessoas falam sobre o cristianismo faz sentido. Até porque, imagine, se um determinado pastor ou líder espiritual ou padre chega na igreja, por exemplo, um exemplo no domingo, ele chega citando que Deus ele é amor, mas depois ele chega dizendo que Deus ele quer matar todo mundo e tudo mais. Imagine que alguém chegasse e botasse essas duas afirmações, são totalmente contraditórias. Deus ele não quer matar todo mundo, nem quer fazer nada de errado com ninguém. Ele ama as pessoas e a consequência dos atos naturais dela vai levá-las à perdição. Mas o que é interessante é que se as coisas não são organizadas de maneira que sejam coerentes, a gente suspeitaria na hora de falar, porque nós crescemos através do raciocínio matemático. Então, se aquilo que é expresso pela Bíblia fosse contraditório de alguma forma, ou se fosse sem razão nenhuma, a gente teria percebido logo. Ou você acha ou as pessoas acham que a Bíblia conseguiu enganar todo mundo, mesmo ela sendo um livro grande e que você poderia fazer várias críticas. E você acaba tendo uma fé, e a fé ela acaba sendo racional, porque a sua fé, embora você creia em algo que você não está vendo, teoricamente essa fé no sentido, você crê que Deus ele pode fazer algo porque você tem pressupostos até de experiência que demonstra que esse Deus ele existe de alguma forma. E que aqueles argumentos que você ouviu sobre Deus fez sentido em você e na sua mente. Quando a gente pensa em apologética, a gente pode pensar, por exemplo, Deus existe, Deus criou a natureza, como você sabe que ele existe? Jesus é Deus? São tipos de perguntas que a gente ouve de pessoas de fora e que muitas das vezes algumas pessoas não vão querer que a gente advogue a Bíblia para tentar explicá-las o sentido e se Deus existe, e se Deus criou a natureza, e se Jesus é Deus. Eles não vão querer explicações bíblicas, eles vão querer explicações lógicas que mostrem que Deus existe e que Jesus é Deus. Então são perguntas que a gente recebe e que a gente não necessariamente tenta, às vezes, advogar pela Bíblia, o que não é errado. Mas que você pode também utilizar outras maneiras de tentar convencer essas pessoas e também de ter uma resposta totalmente válida e que seja compreensível e que as pessoas sejam convencidas disso, dessa explicação que você está dando. Então, você vai conseguir, a partir da apologética, responder essas perguntas com facilidade e sem necessariamente advogar totalmente para a Bíblia e apenas para a Bíblia. Então, por exemplo, a natureza da apologética tem nessa imagem. Então, você tem a natureza da apologética, raciocínio, racionalidade, filosofia, lógica, teoria da argumentação, retórica, falácia, evidência, várias coisas que já falamos aqui. Verdades, leis, tudo isso vai se encaixar de alguma forma naquilo que a gente chama de apologético.